Capítulo 4. Acesso à rede. Para suportar nossa comunicação, o modelo OSI divide as funções de uma rede de dados em camadas. Cada camada funciona com as camadas acima e abaixo para transmitir dados. Duas camadas do modelo OSI estão tão associadas, que de acordo com o modelo TCP/IP, em essência são apenas uma camada. Essas duas são a camada de enlace de dados e a camada física. No dispositivo origem, a função da camada de enlace de dados é preparar os dados para transmissão e controlar o modo como eles acessam o meio físico. Entretanto, a camada física controla como os dados são transmitidos no meio físico, codificando os dígitos binários que representam dados em sinais. No dispositivo destino, a camada física recebe sinais pelo meio físico ao qual se conecta. Depois de decodificar o sinal em dados outra vez, a camada física passa o quadro à camada de enlace de dados para aceitação e processamento. Este capítulo começa com as funções gerais da camada física e os padrões e protocolos que gerenciam a transmissão de dados pelo meio físico local. Este capítulo também apresenta as funções de camada de enlace de dados e os protocolos relacionados a ela. A figura é um gráfico padrão para as páginas de introdução e conclusão. Atividade em classe Gerenciamento do meio. Gerenciamento do meio. Você e seu colega estão participando de uma conferência de redes. Há muitas aulas e apresentações realizadas durante o evento e como elas se sobrepõem. Vocês podem escolher participar somente de um conjunto limitado de sessões. Assim, vocês decidem se dividir, e cada um participa de um conjunto separado de apresentações. Depois, vocês compartilham os slides e os conhecimentos adquiridos durante o evento. Atividade em classe Gerenciamento do meio físico, instruções. A figura mostra dois usuários conectados ao mesmo meio físico e há dois pacotes na linha ao mesmo tempo. Um pacote é amarelo e outro é vermelho. Isso demonstra como os computadores compartilham o mesmo meio físico. Tipos de conexões. Quer você esteja se conectando a uma impressora local em casa ou a um site em outro país. Antes que qualquer comunicação de rede possa ocorrer, é preciso estabelecer uma conexão física com uma rede local. Uma conexão física pode ser uma conexão com fio usando um cabo ou uma conexão sem fio usando ondas de rádio. O tipo de conexão física usado depende totalmente da configuração da rede. Por exemplo, em muitos escritórios corporativos, os funcionários possuem desktops ou laptops fisicamente conectados por um cabo a um switch compartilhado. Esse tipo de configuração é uma rede conectada. Os dados são transmitidos por meio de um cabo físico. Além das conexões com fio, muitas empresas também oferecem conexões sem fio para notebooks, tablets e smartphones.
Com dispositivos sem fio, os dados são transmitidos usando ondas de rádio. O uso da conectividade sem fio é comum, conforme indivíduos e empresas descobrem as vantagens de oferecer esse tipo de serviço. Para oferecer o recurso sem fio, os dispositivos em uma rede sem fio devem ser conectados a um Access Point, AP, sem fio. Os dispositivos de switches e os pontos de acesso sem fio geralmente são dois dispositivos diferentes dedicados em uma implementação de rede. No entanto, também há dispositivos que oferecem conectividade com e sem fio. Em muitas casas, por exemplo, os indivíduos implementam roteadores de serviços integrados, ISRS, como mostra a figura 1. Os ISRS oferecem um switch com poucas portas, que permite conectar vários dispositivos na LAN por meio de cabos, conforme mostra a figura 2. Além disso, muitos ISRS também incluem um AP, o que permite conectar dispositivos sem fio também. A figura 1 mostra a parte traseira de um roteador sem fio doméstico. As setas apontando para 4 portas Ethernet. As portas LAN. Uma porta Ethernet. Conexão com a internet. E a parte superior do roteador. A antena sem fio integrada. A figura 2 mostra o roteador sem fio e um notebook. O notebook está conectado a uma das 4 portas LAN. Placas de interface de rede. As placas de interface de rede, NICS, conectam um dispositivo à rede. As NICS Ethernet são usadas para uma conexão com fio, conforme mostrado na figura 1, enquanto NICS VLAN são usadas para conexão sem fio. Um dispositivo de usuário final pode incluir um ou os dois tipos de NICS. Uma impressora de rede, por exemplo, pode só ter uma NIC Ethernet e, portanto, deve ser conectada à rede com um cabo Ethernet. Outros dispositivos, como tablets e smartphones, só contêm uma NIC VLAN e devem usar uma conexão sem fio. Nem todas as conexões físicas são iguais, em termos de nível de desempenho, durante uma conexão com uma rede. Por exemplo, um dispositivo sem fio apresentará degradação no desempenho com base em sua distância de um access point sem fio. Quanto mais longe o dispositivo estiver do access point, mais fraco será o sinal que recebe. Isso pode significar menos largura de banda ou ausência de conexão sem fio. A figura 2 mostra que um extensor de alcance sem fio pode ser usado para regenerar o sinal sem fio para outras partes da casa que estão muito distantes do access point sem fio. Por sua vez, uma conexão com fio não terá o seu desempenho afetado. Todos os dispositivos sem fio compartilharão o acesso às ondas aéreas que os conectam ao access point sem fio. Isso significa que poderá ocorrer um desempenho de rede mais lento, à medida que mais dispositivos sem fio acessarem a rede ao mesmo tempo. Um dispositivo com fio não precisa compartilhar seu acesso à rede com outros dispositivos. Cada dispositivo com fio tem um canal de comunicações separado em seu cabo Ethernet. Isso é importante ao considerar algumas aplicações, como jogos online, streaming de vídeo e videoconferência, que exigem mais largura de banda dedicada do que outras aplicações.
Nos próximos tópicos, você saberá mais sobre as conexões da camada física que ocorrem e como elas afetam o transporte de dados. A figura 1 mostra uma pessoa conectando um cabo Cat5 à porta RJ45 de um notebook. A figura 2 é o interior de uma casa com várias salas em 2 andares. Há muitos dispositivos de rede sem fio dentro de casa. Há um extensor de alcance no primeiro andar que permite aos dispositivos distantes do roteador sem fio se conectarem com um sinal apropriado. A camada física. A camada física do modelo OSI fornece os meios para transportar os bits que formam um quadro da camada de enlace de dados no meio físico de rede. Ela aceita um quadro completo da camada de enlace de dados e o codifica como uma série de sinais que são transmitidos para o meio físico local. Os bits codificados que formam um quadro são recebidos por um dispositivo final ou por um dispositivo intermediário. O processo pelo qual os dados passam de um nó origem para um nó de destino é: os dados do usuário são segmentados pela camada de transporte, colocados em pacotes pela camada de rede e depois encapsulados em quadros pela camada de enlace de dados. A camada física codifica os quadros e cria os sinais de onda elétrica, óptica ou de rádio que representam os bits em cada quadro. Em seguida, esses sinais são enviados no meio físico, um de cada vez. A camada física do nó destino recupera esses sinais individuais do meio físico. Restaurant. Usa suas representações de bits e passa os bits para a camada de enlace de dados como um quadro completo. A figura mostra 2 modelos OSI lado a lado. Um para o nó de origem, à esquerda, e um para o nó de destino, à direita. Entre as 3 camadas superiores, há uma caixa com as palavras Application Data, dados da aplicação, contidas nela. Entre as camadas de transporte há 3 caixas com a palavra Data, dados, em cada uma. Isso mostra como os dados de aplicação são segmentados. Entre as camadas de rede, há os dados da camada de transporte com um cabeçalho anexado à frente dele. Entre as camadas de enlace de dados, há o cabeçalho e os dados da camada de rede com um cabeçalho de quadro conectado à frente e um trailer do quadro anexado à extremidade. Entre as camadas físicas há uma string de uns e zeros que são os bits que compõem o quadro. Abaixo, os modelos é um sinal digital representando como os bits são enviados para o destino pelo meio físico. Entre cada camada à esquerda, a origem, há uma seta apontando para baixo até a próxima camada, à medida que os dados descem para o modelo OSI. Entre cada camada à direita, o destino, há uma seta apontando para cima, para a próxima camada, à medida que o dado sobe novamente para o modelo OSI. Meios da camada física. Há 3 formas básicas de meio físico de rede. A camada física produz a representação e os agrupamentos de bits para cada tipo de meio físico como cabo de cobre. Os sinais são padrões de pulsos elétricos. Cabo de fibra óptica. Os sinais são padrões de luz. Sem fio. Os sinais são padrões de transmissões de micro-ondas.
A figura mostra exemplos de sinalização para cobre, fibra ótica e sem fio. Para permitir a interoperabilidade da camada física, todos os aspectos dessas funções são orientados por organizações padronizadoras. A figura mostra exemplos de sinais de diferentes tipos de meios físicos: de cobre, fibra e conexão sem fio. O cobre usa sinais elétricos, a fibra usa pulsos de luz e a conexão sem fio usa sinais de micro-ondas. Padrões da camada física. Os protocolos e operações das camadas OSI superiores são executados em softwares projetados por engenheiros de software e cientistas da computação. Os serviços e protocolos na suíte TCP/IP são definidos pela Internet Engineering Task Force, IETF. A camada física consiste em circuitos eletrônicos, meios físicos e conectores desenvolvidos pelos engenheiros. Portanto, é aconselhável que os padrões que regem esse hardware sejam definidos pelas organizações de engenharia de comunicações e elétrica relevantes. Há muitas organizações nacionais e internacionais diferentes. Organizações reguladoras de governo e empresas privadas envolvidas no estabelecimento e na manutenção de padrões da camada física. Por exemplo, os padrões de hardware da camada física, meio físico, codificação e sinalização são definidos e orientados pela International Organization for Standardization, ISO. Telecommunications Industry Association / Electronic Industry Association, TIA/EIA. União Internacional de Telecomunicações, ITU. Instituto Nacional de Padronização Americano, ANSI. Institute of Electrical and Electronic Engineers, IEE. Autoridades reguladoras de telecomunicações nacionais. Incluem Federal Communication Commission, FCC, nos Estados Unidos e European Telecommunications Standards Institute, ETSI. Além desses, com frequência há grupos de padrões de cabeamento regionais, como CSA, Canadian Standards Association, CNELEC, e European Committee for Electrotechnical Standardization, IJSA/JIS, Japanese Standards Association, que desenvolvem especificações locais. A figura mostra o modelo OSI. A camada 7 para a subcamada superior da camada 2 é implementada no software e regida pela IETF. A subcamada inferior das camadas 2 e 1 é implementada no hardware e regida por várias empresas, ISO, ITU-T, EIA/TIA, ANSI e IEE. Laboratório, identificação de dispositivos de rede e cabeamento. Neste laboratório, você atingirá os seguintes objetivos. Parte 1. Identificar os dispositivos de rede. Parte 2. Identificar o meio físico de rede. Laboratório, identificação de dispositivos de rede e cabeamento. A figura traz o gráfico padrão para uma página de laboratório. Funções.
Os padrões da camada física abordam três áreas funcionais. Componentes físicos. Os componentes físicos são dispositivos de hardware eletrônicos, meios físicos e outros conectores que transmitem e transportam os sinais para representar os bits. Os componentes de hardware, como NICs, interfaces e conectores, materiais de cabo e projetos de cabo são especificados nos padrões associados à camada física. As várias portas e interfaces em um roteador Cisco 1941 também são exemplos de componentes físicos com conectores e conexões específicos decorrentes de padrões. Codificação. A codificação ou codificação de linha é um método para converter um fluxo de bits de dados em um código predefinido. Os códigos são agrupamentos de bits usados para fornecer um padrão previsível que pode ser reconhecido tanto pelo emissor quanto pelo receptor. Em outras palavras, a codificação é o método ou o padrão usado para representar as informações digitais. Semelhante ao código Morse, codifica uma mensagem com uma série de pontos e traços. Por exemplo, a codificação Manchester representa um bit 0 por uma transição de alta para baixa voltagem. E um bit 1 é representado como uma transição de baixa para alta voltagem. Um exemplo de codificação Manchester é mostrado na figura 1. A transição ocorre no meio de cada período de bit. Esse tipo de codificação é usado na Ethernet de 10 MB/s. Taxas de dados mais rápidas exigem uma codificação mais complexa. A codificação Manchester é usada em padrões de Ethernet mais antigos, como 10 base T. A família sem base X Ethernet usa a codificação 4B/5B e 1000 base X usa a codificação 8B/10. Sinalização. A camada física deve gerar os sinais elétricos, ópticos ou sem fio que representam os valores 1 e 0 no meio físico. O método de representação de bits é chamado de método de sinalização. Os padrões de camada física devem definir que tipo de sinal representa o valor 1 e que tipo de sinal representa o valor 0. Isso pode ser tão simples quanto uma alteração no nível de um sinal elétrico ou de um pulso óptico. Por exemplo, um pulso longo pode representar um 1, enquanto um pulso curto representa um 0. Isso é semelhante ao método de sinalização usado no código Morse, que pode usar uma série de tons de ligar e desligar, luzes ou cliques para enviar o texto por fios telefônicos ou entre as embarcações no mar. Há várias maneiras de transmitir sinais. Um método comum de envio de dados é o uso de técnicas de modulação. A modulação é um processo pelo qual a característica de uma onda, o sinal, modifica outra onda, a portadora. A natureza dos sinais reais que representam os bits na mídia dependerá do método de sinalização utilizado. A figura 2 demonstra como as técnicas AM e FM são usadas para enviar um sinal. A figura 1 mostra um exemplo da codificação Manchester. Ocorre a transição de 1 para 0 ou 0 para 1, no meio de cada período de bit. A figura 2 mostra exemplos de FM e AM. Largura de banda. Meios físicos diferentes aceitam a transferência de bits a taxas diferentes.
Em geral, a transferência de dados é discutida em termos de largura de banda e throughput, taxa de transferência. Largura de banda é a capacidade de um meio de transportar dados. A largura de banda digital mede a quantidade de dados que podem fluir de um lugar para outro durante um determinado tempo. A largura de banda geralmente é medida em kilobits por segundo, kb/s, megabytes por segundo, mb/s, ou gigabits por segundo, gb/s. Às vezes, a largura de banda é pensada como a velocidade em que os bits viajam, no entanto, isso não é preciso. Por exemplo, tanto na Ethernet de 10 MB/s quanto na de 100 MB/s, os bits são enviados na velocidade da eletricidade. A diferença é o número de bits que são transmitidos por segundo. Uma combinação de fatores determina a largura de banda prática de uma rede. As propriedades do meio físico. As tecnologias escolhidas para sinalização e detecção de sinais de rede. As propriedades do meio físico, as tecnologias atuais e as leis da física desempenham sua função na determinação da largura de banda disponível. A tabela mostra as unidades de medida comumente usadas para a largura de banda. A figura mostra uma tabela que exibe as unidades de largura de banda, as abreviações e a equivalência em bits por segundo. Taxa de transferência, throughput. Taxa de transferência é a medida da transferência de bits através da mídia durante um determinado período. Devido a alguns fatores, geralmente a taxa de transferência não corresponde à largura de banda especificada nas implementações da camada física. Muitos fatores influenciam a taxa de transferência, inclusive a quantidade de tráfego, o tipo de tráfego, a latência criada pelo número de dispositivos de rede encontrados entre a origem e o destino. O termo latência se refere ao tempo, incluindo atrasos, para os dados viajarem de um determinado ponto a outro. Em uma rede interligada ou rede com vários segmentos, a taxa de transferência não pode ser mais rápida do que o link mais lento no caminho da origem para o destino. Mesmo se a maioria ou se todos os segmentos tiverem largura de banda alta. Basta apenas um segmento do caminho com baixa taxa de transferência para criar um ponto de estrangulamento para a taxa de transferência de toda a rede. Há muitos testes de velocidade online que podem revelar a taxa de transferência de uma conexão de internet. A figura fornece exemplos de resultados de um teste de velocidade. Há uma terceira medição para avaliar a transferência de dados usáveis, conhecida como Goldput. Goldput é a medida de dados usáveis transferidos em um determinado período. O Goldput é a taxa de transferência, throughput, menos a sobrecarga de tráfego para estabelecer sessões, confirmações e encapsulamento. A figura mostra um velocímetro que mede a largura de banda de 0 a 100 MB por segundo. Há duas caixas. Uma para velocidade de download, que mostra 80,07 MB por segundo. E outra para fazer o upload, que mostra 8,78 MB por segundo.
Tipos de meios físicos. A camada física produz a representação e os agrupamentos de bits como voltagens, frequências de rádio ou pulsos de luz. Diversas organizações padronizadoras contribuíram para a definição das propriedades físicas, elétricas e mecânicas das mídias disponíveis para diferentes comunicações de dados. Essas especificações garantem que os cabos e conectores funcionarão conforme antecipado com diferentes implementações da camada de enlace de dados. Por exemplo, os padrões da mídia de cobre são definidos por tipo de cabeamento de cobre utilizado, largura de banda da comunicação, tipo de conectores utilizados, pinagem e códigos de cor das conexões da mídia, distância máxima da mídia. A figura mostra diferentes tipos de interfaces e portas disponíveis em um roteador 1941. A figura mostra a parte traseira de um roteador. As interfaces são realçadas e rotuladas. Introdução às redes. Capítulo 0. Introdução ao curso. Capítulo 1. Explore a rede. Capítulo 2. Configurar um sistema operacional de rede. Capítulo 3.